eterno, louvor, adoração, mensagem de Deus e, é claro, a sua participação. Eu sou o presbítero Marcos e estarei com você até a 1h30. Paz do Senhor, Roseli Martins. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eternos. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eternos 2021, o ano da bênção de Deus Já na vivi sua vida. Mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.
celular, Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Era surdo e muda, não conseguia adorar. Mas enquanto o grupo a Deus cantava, a presença do Espírito a igreja visitava. Alguém não suportava e começava a pular. Outro não aguentava e começava a marchar. Outro era mais doidinho, começava a correr. E a criança surda-muda começou a observar. Em Libras pra mamãe perguntou: minha mãe, por que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu: filho meu, isso aqui é poder de Deus. E um menino curioso começou a falar: eu não falo, não escuto, mas quero pular. A paz do Senhor, meu amado irmão, pastor Pedro Ângelo, meu amigo, meu companheiro. Que Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. A paz do Senhor, meus amados irmãos da Age Fotos Imagem. Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos poderosamente com uma semana abençoada e cheia da graça e da paz do Senhor Jesus. Começou a falar: amanhã na igreja quando alguém pular, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. Amanhã na igreja quando alguém marchar, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. É com papel, ó filho meu, que tu vai adorar. No dia seguinte na igreja o menino chegou e nos primeiros bancos ele se assentou. Estava observando pra ver quem ia pular. Estava ansioso pra jogar papel pro ar. A paz do Senhor, minha amada irmã Shirley Pise. Que Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Aproximou e a mamãe percebeu que o obreiro com o moço brigou. A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar: o porquê com o meu filho você foi brigar? E o obreiro furioso começou a falar: será que para o teu filho tu não deu educação? Aqui não é lugar de jogar papel no chão. E a lágrima no rosto da mamãe rolou. O obreiro se assustou e por curiosidade ele se agachou, pegou um papel no chão e começou a ler. Quando ele leu, a lágrima no rosto então rolou. No papel tava escrito glória a Deus, no papel tava escrito aleluia, no papel tava escrito louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meu amado irmão, meu amigo, meu companheiro Adriano Antuono, conhecido como Pequeno Didi. Que Deus abençoe a vida do meu amado irmão. Uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Pode crer, meu amado irmão. O irmão precisa de um milagre. É só entrar na presença de Deus, que Deus tem um milagre para a tua vida. A paz do Senhor, a minha amada irmã Miriam Rodrigues. É o meu companheiro, meu amigo, pastor evangelista Kleber Teixeira. A paz do Senhor Jesus. Aprende com surdo. Já tentaram de tudo pra me fazer pagar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço
na tentativa de apagar meu sonho, o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, eu sobrevivi. Escute, olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Escuta essa aí, meu amado irmão Titi. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu minha história. Que o mundo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Muito mais alegria. Mais alegria. Essa é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. Ano da bênção de Deus na sua vida. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu. Mas eu sirvo um Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová que por mim peleja, eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu minha história. Queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Já fizeram de tudo pra me fazer falar. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário,
pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: A paz do Senhor, minha amada irmã Sônia, conhecida como Sônia Cabeleireira, carinhosamente. Que Deus a abençoe poderosamente. Uma semana abençoada, cheia da graça e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo o clamor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Ele não se importou com a multidão, pois a bênção, Um show de alegria no seu rádio. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Amém, Senhor. Amém. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. A paz do Senhor, meu amado irmão Marcos Luiz Pereira. Que Deus abençoe a vida do meu amado irmão. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. A paz do Senhor, Isaías Vicente Rosana. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Seja sempre bem-vindo ao Web Rádio Louvores Eterno. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci.
Paz do Senhor, minha amada irmã Rosemary Arcanjo, cidade de Bicas, Minas Gerais. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eternos. Rádio Louvores Eterno 2021, o ano da bênção de Deus na sua vida. O meu amado irmão Adriano Antuno pediu uma palavra. Eu tirei aqui, meu amado irmão, e a palavra para você nesta tarde é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Que Deus possa falar cada momento mais ao teu coração. Virar um andarilho, às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando me afundam no poço, perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã Roberta Oliveira. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Seja sempre bem-vinda à nossa programação
Web Rádio Louvores Eterno. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. A sua rádio. A programação que faz a diferença. 5 dias. Em apenas 5 dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes com tonéis e caixas d'água e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para o mosquito da dengue. Quando tento em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mas quando o sangue desce no espelho, Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo. Mesmo assim,
Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Aonde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue sua assistência celular, Rua Amaro Branco da Silva 301, onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Você não precisa ser a profissional do ano, nem a mais culta, a mais viajada, mas como toda mulher, o que você precisa fazer é a mamografia. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre nós. Se detectado na fase inicial, tem 90% de chances de cura. Depois dos 40, procure um especialista e faça a mamografia todo ano. Cuide-se. Uma campanha Instituto Oncoclínicas e Sociedade Brasileira de Mastologia. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. E 45 Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem.
carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei.
está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro. A calmaria. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida,
temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. 13 horas. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. A produção insuficiente ou má absorção de insulina são as causas da diabetes. A doença atinge cerca de 16 milhões de brasileiros atualmente. Comer diariamente verduras, legumes e ao menos 3 porções de frutas pode ajudar a preveni-la. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras é igualmente recomendável.
foi meu salva-vida. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pra teu milagre chegar. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E eu
que ouvimos a palavra de Deus. Momento da palavra. Conseguiu resistir o exército israelense, matou alguns de seus soldados e os pôs em fuga. E aquilo causou um assombro. Como que pode nós vencermos uma grande cidade, uma grande batalha, e diante de um inimigo tão pequeno, tão michuruca, nós sermos batidos? Então Josué foi à presença de Deus, e Deus mostrou a Josué que havia maldição, que havia anátema no meio do povo. Então foi descoberto que a maldição estava sobre a casa de Acã. E Acã então entregou, mostrou a barra de ouro, mostrou a capa babilônica. E a Bíblia Sagrada diz que então Acã pagou com a sua vida a vida perdida de muitos soldados que perderam as suas vidas por sua causa. Havia a lei de Moisés, que dizia olho por olho, dente por dente, mais ou menos assim. Então, se alguém matasse outro, deveria pagar com a sua vida. E por isso Acã, que por causa do seu pecado, do seu erro, da sua maldição, porque atraiu a maldição sobre o povo de Israel e fez com que muitos morressem, então este homem que causou a morte de muitos, ele agora então, pela lei, deveria ser morto. Josué capítulo 22 e versículo 20, a palavra de Deus nos adverte, dizendo o seguinte: não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. A Bíblia aqui chama a atenção expressamente, não é uma interpretação do pastor Humberto, não é um uso de analogia, não, a Bíblia chama expressamente a atenção para isso, que ele morreu, mas não morreu sozinho. A maldição que estava sobre a sua vida atingiu todos que estavam ao seu redor, atingiu a sua tenda, atingiu até os seus bois, até as suas ovelhas, e a todos que estavam com ele, inclusive os seus filhos e filhas. Em Números capítulo 16, versículo 32, os convido a lerem comigo. Números 16, 32, diz assim a palavra. Podemos ler o verso 31 também. E aconteceu que, acabado ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo desse abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Amém. A palavra de Deus aqui fala de outra sedição, a sedição de Coré, em que eles se levantaram contra Moisés. Assim como Acã se levantou contra a ordem dada por Deus por intermédio de Josué, estes homens se rebelaram contra a ordem de Deus dada por intermédio de Moisés. E provocaram um levante, um motim no meio da igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, contra a autoridade de Moisés e aquilo que Deus havia dito. E diz a Bíblia Sagrada que este homem chamado Coré morreu, e não somente ele morreu, mas todos os que estavam com ele morreram. Aleluia, glória a Deus. É uma coisa, irmãos, tremenda isso. Deus, de novo, mostra na sua palavra que a maldição que uma pessoa atrai sobre si, quando se rebela contra Deus, quando atinge a autoridade delegada por Deus, esta maldição não atinge somente a pessoa, mas aqueles que estão com ele. A Bíblia fala isso lá no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que tudo que Deus fala no Antigo Testamento é para nós hoje, é para sinal para nós, é para a nossa advertência, mostrando o caráter moral de Deus.
Deus abomina a rebelião contra as suas ordens, contra as suas leis, contra os seus desígnios e contra aqueles que estão imbuídos e estão incumbidos de transmitir os seus propósitos para o seu povo. Vamos ler ainda a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 31 e versículo 6. 1 Samuel, capítulo 31 e versículo 6. Diz assim: acharam Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia. O que diz aí? Com ele. A palavra de Deus fala-nos aqui, meus irmãos, a respeito de Saul e Davi. Saul era a autoridade constituída por Deus e pelos homens. Depois ele perdeu a oportunidade que Deus havia lhe dado e Deus o rejeitou. E Deus então levantou um outro homem chamado Davi. E Davi tinha a autoridade de Deus, mas ainda não tinha a autoridade dos homens. E quando Saul descobriu que Davi tinha esta chamada de Deus, Saul começou uma perseguição intensa contra Davi. E diz a Bíblia Sagrada que havia junto com Saul um homem extraordinário. A Bíblia Sagrada chega a dizer que eles se amavam. E diz a Bíblia Sagrada que chegou um momento em que a perseguição de Saul contra Davi era tão intensa que Davi resolve ir embora, se afastar. E quando Davi se afasta, Jonatas continua ao lado de Saul. Jonas prosseguiu ali junto com Saul. Os dois eram homens de Deus. Os dois eram puros. Os dois tinham as melhores das intenções, os dois tinham comunhão, os dois tinham intimidade, os dois eram amigos. Mas um ficou com Saul e outro foi para o deserto. Um ficou com aquele a quem Deus havia rejeitado e o outro saiu para o deserto. Um quis continuar morando em palácios e o outro foi morar em cavernas e em barracas. Um continuou se deleitando com os manjares, com os banquetes, e outro foi comer caça e comer, quem sabe, cardos, comer algum ratão do deserto e foi embora. E diz a Bíblia que Davi continuou na sua vida de peregrino, uma vida praticamente de foragido da polícia, porque Saul com seu exército corria atrás de Davi buscando matá-lo. E chegou o momento em que Saul se defronta com os filisteus. E a batalha começa, e Saul começa a perder a batalha. E quando Saul vê que vai perder a batalha, o seu orgulho não lhe deixa cair nas mãos dos inimigos, mas ele se mata, se suicida, se joga em cima da sua espada. E o livro de Samuel, de 1 Samuel, termina desta maneira triste, muito triste, dizendo: Saul morreu e Jonatas também morreu, e todos os homens que estavam com ele morreram. Ele não morreu sozinho como Acã, ele não morreu sozinho como Coré, mas ele arrastou para a morte todos os que estavam com ele. Inclusive Jonatas, um homem de Deus, um homem chamado por Deus, mas que preferiu ficar ao lado do seu pai do que correr o deserto ao lado daquele a quem Deus havia chamado. Um homem novo, possivelmente regulava de idade com Davi, mas morreu no desastre em que Saul morreu. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós não somente devemos preservar a nossa vida com Deus, mas devemos preservar a ideia de que não basta nós estarmos com Deus, nós temos que estar com quem está com Deus. No livro de Salmo, no primeiro cântico, primeiro salmo, diz a Bíblia no versículo 1 a seguir: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que ao devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz prosperará. Aleluia! Porque ele não está na roda dos escarnecedores. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Jonatas era um homem fiel, mas estava junto com Saul. Foi para uma guerra que já estava perdida. Foi para uma guerra que já estava selada e morreu. Quantos, quem sabe, bem intencionados estavam junto com Coré, com Acã, mas morreram. Em Provérbios capítulo 21 e versículo 20, a Bíblia diz: Não estejas entre os beberrões de vinho, e nem entre os
comilões de carne. A palavra de Deus nos advertindo que não devemos estar envolvidos com pessoas cujo coração está aqui nesta terra. Beberrões de vinho, comilões de carne. Não, nós temos que estar envolvidos com pessoas que têm um coração em Deus, coração dos céus. Se nós quisermos preservar a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, temos que ver onde estamos metidos, em qual círculo que nós convivemos, qual círculo que nós formamos, com quem estamos vivendo, com quem estamos andando. Há um provérbio popular que é verdadeiro e muito conhecido que diz: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos chegar agora no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia! Há impurezas da carne e há impurezas do espírito. As impurezas da carne são aquelas impurezas usufruídas, gozadas pelo nosso corpo. E existem as impurezas do espírito, impurezas imateriais, incorpóreas. Vamos dar alguns exemplos de impurezas do espírito. A murmuração, a fofoca, a maledicência, que é falar mal dos outros, são impurezas que não se toca, que não se vê. Elas estão no mundo espiritual. E diz a palavra que nós temos então que sair do meio destas pessoas que praticam a impureza. Sair do meio deles. Alguém diz assim: ah, mas eu dou conta de mim. Olha, meu irmão, nunca tente desobedecer o que diz a palavra. Deus está dizendo: sair do meio deles. Não toques em coisa impura, nem impura da carne, nem coisas impuras do espírito. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão dispostos a obedecer à palavra de Deus? Aleluia, oh glória a Deus. Deus está aqui, o Senhor está aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Interessante que aqui estamos na primeira carta e dá a impressão que ele escreveu essa carta depois que escreveu a segunda, não é? Mas possivelmente ele já tem escrito uma outra carta que não está na Bíblia. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E aí ele continua dizendo: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que quando nós temos que sair do meio dos impuros, não está falando dos impuros que são ímpios, porque afinal nós vivemos no meio dos ímpios. Você está lá numa empresa, num hospital, numa fábrica, numa escola, rodeado de ímpios. Ali tem idólatras, tem até roubadores, tem gente avarenta, gente tudo que é tipo. Então diz assim: quando Deus dizendo, quando eu vos falo que não vos associeis com impuros, não estou falando com este povo que não conhece Deus. E aí explica por quê. Diz assim: pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas ele continua dizendo: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Amém? Glória a Deus. Com aquele que se dizendo irmão. A Bíblia está trazendo uma verdade que Deus está mostrando desde o Antigo Testamento. Acã era um irmão, entre aspas. Coré era um irmão. Saul não somente era um irmão, mas era um líder, era um rei do povo de Israel. E agora Deus está dizendo: não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, dizendo-se crente,
pastor, líder religioso, seja o que for em primeiro lugar impuro. Aleluia! A palavra impureza, do grego porneia, significa tudo aquilo que é sexualmente impuro. Pessoa de palavras chulas, pessoa de anedotas imundas, pessoa sensual, pessoa que está sempre trazendo à tona questões sexuais ilícitas, pessoa que tem este sentimento no seu coração. Então diz a Bíblia Sagrada, não vos associeis com esse tipo de pessoas. Ah, mas lá no meu serviço tem um rapaz lá que está sempre dizendo palavrão. Bom, a Bíblia está dizendo que se ele é ímpio. Agora, se ele se diz irmão, não se associa com ele. Por que isso, meus irmãos? Porque se a pessoa não é crente, vamos supor que o pastor José não fosse crente, eu então estou olhando para ele não como irmão meu. Eu não abro meu coração para ele. Não há comunhão entre eu e ele. Não se abre um canal espiritual entre nós dois que possa me contaminar. Mas se ele é irmão, aí eu acabo abraçando ele, até oro com ele, e se abre um canal espiritual e emocional que eu começo a me influenciar com ele. Daqui a pouco vamos ver isso. Obrigado. Continua a palavra de Deus dizendo, alguém que se dizendo irmão for impuro, for avarento. O que é avarento? A pessoa que ama o dinheiro. Ele vai estar sempre pronto para te dar um golpe, vai estar sempre pronto para pegar emprestado, não vai te pagar. Ele vai estar pronto para dar pouco você pedir que você seja o seu fiador. Aí você fica com vergonha, você fia para ele e depois ele te rala, não é? Até some do mapa e você fica, mas ele é irmão. Vamos, a Bíblia disse, não te associa com ele. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ou idólatra. Mas irmão idólatra, tem irmão idólatra. Quantos crentes que dizem assim, não aqui de nossa igreja, eu creio que aqui não tem nenhum, não é? E diz assim, o meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Eu adoro o Internacional ou o Grêmio. A gente não tem nenhum torcedor do Inter e do Grêmio aqui, né? Idólatra, ama as coisas deste mundo, idolatra as coisas deste mundo. A palavra de Deus está dizendo, não te associa com ele. Não te associa com ele. Aleluia. Diga para o seu irmão de novo, não fica na tenda do Acã. Para ele, não fica na tenda do Acã. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu fico imaginando a situação terrível de uma pessoa que é membro de uma igreja onde todos são assim. E às vezes ele está lá só uma andorinha ali no meio daquela coisa toda ali. E batendo no peito, dizendo, não, mas não tem problema, eu vou ficar aqui, a salvação individual. Só que Deus está dizendo, sai do meio deles. Ele diz, não, eu quero ficar. Deus diz, não te associa com ele. Ele diz, não, eu quero me associar. Aleluia. Continua a palavra dizendo, ou maldizente. Tem pessoas, meus irmãos, que o prazer deles é falar mal dos outros. A alegria deles é falar mal desse, daquele, fulano, beltrano. Sim, quer matar com a língua. E aí se você se associa com uma pessoa dessa assim, mas ele é irmão. A Bíblia está dizendo que é justamente com esse que diz que é irmão que não pode se associar. Mas ele também foi lavado pelo sangue de Jesus, Jesus comprou ele com sangue, pois é justamente esse que diz que foi lavado pelo sangue de Jesus, é esse o perigoso, é esse que diz que é irmão, a palavra de Deus está dizendo. É o pastor Humberto e a palavra que está dizendo, palavra de Deus, aleluia. Aquele que também que é beberrão, que bebe bebida alcoólica, o que é roubador, com esse nem ainda comais. Não é nem para comer, não é nem para ir com ele na pizzaria. Se ele te convida para ir na churrascaria com ele, não, eu vou te pagar. Churrascaria mais fina de Porto Alegre, assim, muito obrigado, meu irmão. Eu vou ficar com meu arroz e feijão lá em casa. Continua a Bíblia dizendo, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Agora veja, aqui a Bíblia fala sobre a questão da disciplina na igreja e até da exclusão na igreja. Diz assim, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então Deus ordena que haja disciplina e haja exclusão na igreja. Destas pessoas que se dizendo irmãos, são maldizentes, são idólatras, são roubadores, são fofoqueiros, impuros. Aleluia. Glória a Deus. Por que isto será, pastor Humberto? Por que razão isto? A palavra de Deus
muito enfática ainda. Vamos ler 2 João, versículos 9 a 11. Quem pode ficar em pé e ler bem alto? Alguém que tem a voz bem de trombeta aí. 2 João 9 a 11. Segunda Epístola de João, versículos 9 a 11. Eu mesmo vou ler. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, isso aqui é impureza do Espírito, a heresia. O que diz? Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ouviram? Ouviram o que diz a Bíblia? A Bíblia está dizendo o seguinte: mesmo que você não concorde com as obras de uma pessoa, desses tais que se dizem irmãos, você diz assim: eu não concordo com o que esse homem fala, eu não concordo com o que essa irmã faz, mas você acolhe essa pessoa, você apoia essa pessoa. Deus está dizendo que você torna-se cúmplice das suas o quê? Mais obras. Mas eu não concordo. Tudo bem, não concorda com as obras que ele faz, mas você concorda com ele. Você está na tenda com ele. Mas eu não concordava com o que o Acã fazia, mas você estava na tenda com ele. O Jonatas não concordava com o que Saul fazia. Tanto não concordava, que avisou Davi para Davi fugir de Saul. E por que Jonatas morreu? Porque estava na tenda com ele. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Viu na sua Bíblia aí? Romanos 1,32. Ainda que você não aprova o que a pessoa faz, mas se você aprova quem faz, você é cúmplice. Diante de Deus você é cúmplice. Ouviram? Ouviram? E o que diz a Bíblia? São passíveis de... Quem é que é passível de morte? Os que fazem e os que aprovam o que eles fazem? Não, aprovam os que, não aprovam o que eles fazem. Pode até reprovar o que eles fazem. Mas se você aprova aquela pessoa, você está cúmplice junto com ela. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Não fique na tenda com a cama, irmão. Te lembra do título dessa mensagem? Não fique na tenda com a cama. 1 Coríntios 15, 33, que está escrito, olha só. Como é que diz de novo, irmão Serginho? Não vos enganeis. Não vai te enganar, meu irmão, achando que pode andar, que não tem problema, que isso é bobagem, isso é radicalismo do pastor Humberto, isso é radicalismo do irmão Paulo. O apóstolo Paulo era meio radicalzão, meio... Deus está dizendo, não vos enganeis. Não te engana, irmão. Não te engana, não pensa que você é forte. Não pensa que você é mais sábio do que Deus. Não pense que o que a Bíblia diz é para os outros e para você é diferente, que você é mais convicto, que você é mais experiente, que você sabe. Olha, não te engana. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Pode dizer para o novo, para o seu irmão, não fica na tenda com a cã. Não fica na Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Me conheces até o meu pensar, Senhor. Sabes tu, eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo. Isso também sei. E é isso aí, meus amados, estamos chegando ao final de mais esta programação. Que Deus abençoe poderosamente
a vida de cada um dos meus amados irmãos. Uma semana abençoada, cheia da graça, da presença e do Espírito Santo do Senhor. Eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará teu Espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Eu sou o presbítero Marcos e vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais, se assim o Senhor nos permitir. Tchau. Me conheces até o meu pensar, Senhor. Sabes tu, eu sei, desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. A paz do Senhor, minha amada irmã, pastora Lucimar de Farias. Que Deus abençoe a minha amada irmã ali na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A paz do Senhor para a minha amada irmã Maria das Chagas Araújo. Sejam bem-vindas a mais esta programação Web Rádio Louvores Eternos. E tu conservarás em paz esse meu coração. O teu Espírito de mim, se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, e quem apartará o teu Espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, por onde for. Tu me sondas, mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Mike-Cel, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte. Muito mais alegria. Mais alegria! Essa é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. 13 horas e 44 minutos.